Como os evangelhos chegaram até nós? Já vimos que em 3 fases. A primeira, Jesus pregando, Jesus agindo. E os apóstolos consigo acompanhando, testemunhando tudo. Essa foi a primeira fase, o próprio Jesus. Agora vamos à segunda fase, após Pentecostes. No dia de Pentecostes em diante, os apóstolos pregando, ainda não escrevendo nada, somente pregando. Com a palavra, a Pontifícia Comissão Bíblica, na instrução Santa Mater Ecclesiae de 1964, vamos ao texto. Os apóstolos anunciavam, antes de tudo, a morte e a ressurreição do Senhor, dando testemunho de Jesus. Narravam fielmente sua vida, repetiam suas palavras, tendo presentes ao pregar as exigências dos diferentes ouvintes. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos e sua divindade apareceu de modo claro, a fé não somente conservou a memória dos acontecimentos, mas a consolidou, porquanto aquela fé se fundava sobre aquilo que Jesus tinha feito e ensinado. Em razão do culto com o qual, em seguida, os discípulos honraram a Jesus como Senhor e Filho de Deus, não se verificou uma sua transformação em pessoa mítica, nem uma deformação da sua doutrina. Constantes no ministério da palavra, pregaram, usando modos de expor adaptados ao seu fim específico e à mentalidade dos ouvintes, porquanto eram devedores aos gregos e aos bárbaros, aos sábios e aos ignorantes. Com efeito, podemos distinguir na pregação que tinha por tema Cristo, catequeses, narrações, testemunhos, hinos, doxologias, preces e outras semelhantes formas literárias que aparecem na Sagrada Escritura e estavam em uso entre os homens daquele tempo. Aquilo que já dissemos em outros programas, a segunda fase, que começa no dia de Pentecostes e se estende até a morte do último dos apóstolos, São João, apóstolo e evangelista, no final do século I, preocupação precípua, missão exclusiva da Igreja nos primeiros anos do seu ministério, da sua missão, pregar o Evangelho. Essa pregação vai assumindo modalidades diversas, sermões, proclamações no meio da rua, nos templos, catequeses, ou seja, uma explicação mais aprofundada de um determinado argumento da fé, questões relacionadas à liturgia, polêmicas relacionadas com o matrimônio, com o poder civil, a questão da justificação, teologia da graça. E o mérito a respeito desses 2 últimos assuntos é do apóstolo Paulo, o grande mentor da teologia da graça e da justificação no Novo Testamento. Hinos, orações, preces, intercessão, diversos assuntos são tratados na pregação dos apóstolos. Ainda não havia brotado no seio da igreja a preocupação em escrever alguma coisa. Essa foi a segunda fase. Depois a gente vai ver que entre Pentecostes e os primeiros livros, os primeiros escritos do Novo Testamento, pelo menos uns 15 ou 20 anos. Segunda fase, depois da fase de Cristo de que tratamos no programa anterior, pregar. Simplesmente isto. O que diz o apóstolo Paulo, a palavra está ao teu alcance, em tua boca e em teu coração. A preocupação da igreja era proclamar com atos, mas também com palavras, que Jesus ressuscitou.